coisinha boa, né? Orgulho, palavrinha bonita, que ela está lá na Revista Espírita, de maio de 1858, onde São Luís, através de umas historinhas aqui, de parábolas, vem passando assim grandes ensinamentos, nos mostrando o que é mesmo o orgulho e o mal que ele ainda nos faz, né? Como ele nos atrapalha ainda a nossa caminhada em busca da perfeição. É um dos sentimentos maiores, porque é o pai de todos, como nos diz Kardec, né, e os espíritos lá no Livro dos Espíritos. É do orgulho, do egoísmo, que ele chama como as chagas da humanidade, que se derivam todos os outros sentimentos mesquinhos que, infelizmente, nós ainda temos muito arraigados dentro de nós. Mas que com certeza será já por pouco tempo, né? Estamos aqui buscando estudo, estamos aqui buscando conhecimento e com certeza todos nós estamos nos esforçando para erradicarmos de nós esses sentimentos, abafarmos ainda esses sentimentos que são assim muito fortes, como já disse, e que nos atrapalham tanto. Então aqui hoje São Luís vem nos trazer em estudo, essa informação nessas anotações que Kardec tinha lá na Revista Espírita. Mas antes da gente entrar propriamente no texto, nós fomos lá no Dicionário de Filosofia Espírita, do nosso querido Palhano Júnior, que é um dicionário assim, importantíssimo, onde ele vem trazendo conceitos à luz da doutrina espírita. E nós fomos ver o sentido real, o significado real do orgulho segundo o Espiritismo. Porque muita gente usa essa palavra, né, com muita pompa e assim achando que é uma coisa muito bonita, né? Quantas vezes nós não ouvimos as pessoas dizerem: eu tenho orgulho de ser brasileiro, eu tenho orgulho de ter nascido no Brasil, ou eu tenho orgulho porque o meu filho é um doutor, ou eu tenho orgulho porque eu consegui realizar essa tarefa, porque eu consegui. Então a gente cultiva esse sentimento como se ele fosse uma coisa bonita, né? Então o fato de você... E existem algumas pessoas que ainda dizem que é o orgulho positivo, né? Ou, como dizem também, da tal inveja positiva. Isso não existe, né? Não existe orgulho positivo, não existe inveja positiva, como não existe mentira positiva. Isso aí são desculpas que nós, assim, tentamos arrumar para tapar o sol com a peneira diante das nossas falhas ainda, dos nossos erros. Porque o orgulho, segundo a doutrina espírita, é imperfeição espiritual, que demonstra a ausência de humildade, né? Que é a virtude que se lhe contrapõe. O orgulho, junto com o egoísmo, é uma das causas de todos os males do coração humano. Então, vocês vejam bem que não tem aqui divisão, ó, o orgulho tal é ruim, o orgulho tal é benéfico, né? É orgulho positivo. Não, ele fala do modo geral. O orgulho, junto com o egoísmo, é uma das causas de todos os males do coração humano, pois significa que o orgulho se acha melhor que todos e é tudo o que lhe pertence, é sempre o mais perfeito, fazendo com que sobreponha aos demais. Então, até mesmo quando nós dizemos assim, eu tenho orgulho de ser brasileiro, por que a gente fala isso? Se nós formos analisarmos lá o sentimento com que a gente fala isso, a gente está querendo dizer, na realidade, que ser brasileiro é melhor do que ser americano, do que ser francês, do que ser holandês, do que ser africano, do que ser qualquer outro país. E, na realidade, né,
O planeta é um só. As nações, elas estão divididas, elas estão separadas por uma questão de facilidade de trabalhar para a evolução. Então, nós sabemos que existem lá as nações, são separadas, os países, estados e tudo mais. E que os espíritos nascem ali ou aqui ou acolá, de acordo com as necessidades de aprendizado. Então, nós que estamos aqui no Brasil, nascemos no Brasil, estamos aqui para aprendermos, diante da matéria, da vida material, o que essa região aqui pode nos oferecer. Trabalharmos aqui os nossos sentimentos de amor, de fraternidade, de humildade, diante das possibilidades que ele nos oferece. A partir do momento que já tenhamos aprendido tudo aqui, que esse local, né, que essa região nos oferece, nós vamos ter que reencarnar em outros lugares, em outras regiões, com climas diferentes, com situações diferentes, com dificuldades diferentes, para que nós continuemos o nosso aprendizado. Isso é o que a doutrina nos explica, nos esclarece. Então, quando eu digo que tenho orgulho de ser brasileiro, não é uma coisa boa, né? Eu posso me sentir até satisfeito, feliz por ter nascido num país que tem um clima bom, que tem um clima tranquilo, que não tem grandes catástrofes como existem em outros lugares, mas que as que tem aqui eu preciso passar e vivenciar. Então, isso pode me deixar assim feliz. Mas não o orgulho, porque o orgulho já denota esse ponto negativo, que é o conceito aqui que a doutrina espírita nos diz, de que se acha melhor que todos, né? E o que lhe pertence é sempre o mais perfeito, fazendo com que sobreponha aos demais. E é por aí, né? E aí, então, lá na Revista Espírita, numa dissertação ditada por São Luís, vocês devem ter escutado aí a voz de uma senhorita, né? Falando sobre o vírus, é o antivírus que de vez em quando solta essa mensagem, tá? Então, lá em maio de 1858, nesse capítulo que ele fala do orgulho, São Luís vem trazendo uma dissertação e que foi ditada à senhorita Hermance Dufour. Hermance Dufour foi uma das médiuns que trabalhou com Kardec na ação. E de 19 a 26 de janeiro de 1858, ela recebeu essa comunicação de São Luís, que foi também um dos espíritos que ajudaram, trabalharam lá junto com toda aqueles outros amigos espirituais, nos ensinamentos para Kardec. E ele vem contando uma historinha, depois nós vamos refletir sobre o orgulho dela. Então ele diz assim: um homem soberbo possuía alguns hectares de boa terra. Sentia-se envaidecido pelas grandes espigas que cobriam o seu campo, e olhava com desdém o campo estéril do humilde. Este, o humilde, se levantava ao cantar do galo e permanecia o dia todo curvado sobre o solo ingrato. Recolhia pacientemente os seixos e os lançava à beira do caminho. Revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que a cobriam. Ora, seu suor fecundou o campo e ele colheu o melhor trigo. Entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo e sufocava o trigo. Enquanto o dono se vangloriava de sua fecundidade, olhando com ar de piedade os esforços silenciosos do humilde. Então aí, ficou lá se vangloriando, né, todo orgulhoso da sua linda plantação,
e devia ser mesmo, mas esse orgulho fez o quê? Com que ele esquecesse dos pequenos detalhes no cuidado da plantação. O outro lá, simples, que de repente não tinha grandes chances, né, grandes meios materiais para poder cuidar da plantação tão bem quanto o outro, ele trabalhava muito. E lá recolhia tudo aquilo que poderia estar prejudicando o trigo. No final da colheita, a dele foi a plantação mais bonita, a colheita melhor. Porque o outro, preocupado com o seu orgulho, preocupado lá em vangloriar-se, esqueceu de cuidar do joio que estava lá trazendo o trigo. E aí ele diz: em verdade vos digo que o orgulhoso é semelhante ao joio que abafa o grão. Aquele dentre vós que acredita valer mais que seu irmão e que disso se vangloria é insensato. Sábio, porém, é o que trabalha por si mesmo, como o humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Então, aqui uma lição perfeita para todos nós, que vai resumir o seguinte ensinamento: não adianta acharmos que somos melhores uns do que os outros. Em primeiro lugar, nós precisamos nunca esquecer que fomos criados da mesma maneira. Deus não privilegiou ninguém. Todos os espíritos foram criados da mesma maneira, do mesmo modo. O princípio inteligente lá, simples e ignorante. E todos com os mesmos direitos para chegarem à perfeição. Então não existe A, B ou C que tenham podido, recebido de Deus melhores formas, melhores maneiras de se melhorarem. Não existe nenhum espírito que tenha sido privilegiado em receber mais vantagens na sua criação. Não. Todos somos iguais. E a gente precisa ter muito isso dentro de nós, para que não sejamos envolvidos por esse sentimento tão negativo que atrapalha. Olha o exemplo que ele deu. Enquanto a gente está perdendo tempo em se orgulhar dos nossos atos, né, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz e que acha que é perfeito, que é bonito, a gente está esquecendo de trabalhar realmente. E estamos sendo abafados, sendo enegrecidos pelo nosso orgulho. E aí, mais tempo, porque vamos precisar, não tem como você chegar à perfeição com esses sentimentos, vamos precisar de trabalhar, mais tempo nós vamos demorar nessa caminhada. Então, a gente que está aqui, né, tendo esse conhecimento, é uma luta muito grande, é um esforço muito grande que nós temos que fazer, mas ele não é complicado. Ele não é possível de ser realizado. Nós sabemos, e até Jesus sabe disso, ele compreende a nossa dificuldade, porque ele nos falou, quando aqui esteve, que os ensinamentos dele, o que ele tinha vindo trazer, não era paz. Ele tinha vindo trazer mesmo a guerra, a luta. Ele fala isso lá no Evangelho, né, no capítulo que fala da estranha moral. Eu vim trazer a guerra, eu vim trazer a espada. E que guerra e que espada é essa? É justamente essa luta diária que nós precisamos enfrentar a cada minuto para vencermos esses sentimentos negativos que nós deixamos se fortalecer muito dentro de nós. Porque não fomos criados também com orgulho, com vaidade, não. Isso foram conquistas nossas. Diante aí dessa nossa caminhada, nessas milhares e milhares, nós nos esquecemos de seguir a lei. E fomos lá angariando e conquistando todos esses sentimentos negativos porque escolhemos a porta larga.
Só que, o que acontece com essa porta larga? Ela é larga, muito larga na entrada. Você entra com a maior facilidade. Só que no seu interior, depois que você atravessa, ela vai se afunilando. Vai se afunilando, formando aquele funil. E lá no final, para você sair, aí a coisa fica feia. Porque você está gordão, cheião, né, de todos esses sentimentos, de todas essas vantagens que a vida material oferece, mas que não precisamos, como espíritos imortais que somos, não precisamos de nada aqui do mundo material na espiritualidade. Então, para a gente poder sair dessa porta larga, é um sufoco. Porque tem que fazer uma rigorosa dieta de abafar, de destruir esses sentimentos negativos que nós ainda temos. E a gente tem que fazer, não adianta, porque não vai tapear a balança, não vai dizer que começa na segunda-feira, não vai dizer, não, tem que fazer mesmo aqui, agora e já. Júnior coloca, mas Beth, não vale quando acontece algo que fazemos de bom, a prática da caridade, por exemplo, não vale sentirmos orgulho nesse caso? Não, Júnior, não. Em situação nenhuma, nós temos que sentir orgulho. Isso, Pleiter, isso aí, tirou a palavra da minha boca. Nós temos que nos sentirmos satisfeitos, sabe, aquele sentimento assim de missão do dever cumprido. Por que eu vou ter que ter orgulho se é obrigação minha a prática da caridade? Eu não estou fazendo nada demais. Isso é dever, é obrigação. Então, quando eu pratico lá aquele ensinamento que o Senhor Jesus nos ensinou, de amar ao próximo como a mim mesmo, é meu dever e obrigação. Eu não estou fazendo nada de exagero. É igual aquele caso, né? É que os valores estão tão modificados que aí passa a ser... Pois é, Andréia, é isso aí. É que os valores estão tão mudados, né? Tão trocados, que as coisas que seriam normais passam a ser absurdas, né? Passam a ser extraordinárias. O exemplo que a gente vê às vezes aí é notícia de jornal. Quando alguém acha lá um pacote de dinheiro, uma bolsa de dinheiro, uma mala de dinheiro e entrega para o seu dono, qual é a vantagem disso? Por que eu vou me sentir orgulhoso por ter realizado isso? Não. Eu posso sim ficar feliz comigo mesma por já ter vencido, né, essa etapa que antigamente, sem esse conhecimento, com certeza se eu achasse um pacote de dinheiro, eu ia dizer simplesmente assim, coitado de quem perdeu, mas quem achou não está roubando. Então eu vou usufruir. Se eu achei, né, como eu já ouvi pessoas dizendo, não, porque se eu achei é porque eu mereci achar. Então, hoje a gente já não pensa assim. Quando o encontra, a gente já vai tentar resolver e entregar para o dono. Mas isso não é nada demais. Né, a gente fala, achado não é roubado. Mas isso não faz parte da lei de Deus. Isso não tem que ser badalado, né, homenageado, vira herói. As pessoas hoje em dia viram herói porque cumprem o seu dever. Não é assim. Né? Então eu tenho que me sentir feliz, satisfeita. É de egoísmo, é justamente o orgulho e o egoísmo estão ali, juntos. Né? Então você veja bem, eu não me esqueço dessa passagem. Tudo bem, não estamos falando mal, mas é um comentário que tem esse conhecimento que a gente percebe, né? Pois é, Nina, é por isso que aí a gente tem que lembrar daquele ensinamento que Jesus colocou, né? Faça o outro que você gosta. Aquele dinheiro que às vezes era importantíssimo na sua vida, né? Pois é.
Mas isso aí já é cumprimento do dever, isso não é nada demais. Então não temos que sentir esse orgulho. Né? Nós temos que nos sentir felizes, satisfeitos, né? Aquele sentimento assim, ai, graças a Deus, consegui vencer mais um aprendizado, consegui realizar um ensinamento do meu Mestre Jesus. Então, eu já dei um caminho, um passinho adiante. Quando eu pratico a caridade lá, como o Júnior colocou, como eu ajo dessa maneira nos exemplos que nós estamos colocando aqui, né? Tem muito exemplo a cultura japonesa. É a cultura da honestidade, é verdade. Então, vira notícia, Pleiter. Eu também não entendo isso. Não só isso, você quer ver outro fato? Aquele caso que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, terrível, né? Não vamos lembrar do caso, mas vamos só para lembrar o caso do soldado que foi lá socorrer as crianças, do menino que entrou na escola atirando e matou muitas crianças. O soldado fez o quê? Fez o seu dever. Não, mas ele foi tido aqui no Rio de Janeiro como um herói. Herói por quê, gente? Ele ganha para isso. É a profissão dele. Por que ele vai ser considerado como herói? Não tem como, né? Herói foi o garotinho que saiu correndo e foi lá buscar socorro, onde eles estavam fazendo uma blitz, assim. Aquele garotinho, sim, né? Que saiu desesperado, baleado, foi gritar socorro e eles vieram. E entraram e aconteceu o que aconteceu. E o cara foi tido como herói. Não é cumprimento do dever. Isso aí é inversão de valores. E que a gente não pode deixar acontecer. Pois é, de tão raro acontecer, né? As coisas boas, né, demoram tanto para acontecer que quando acontece viram notícia. Por quê? A gente só vê falar em coisas erradas, em desonestidade, em trambiques. Quando acontece um fato que deveria ser corriqueiro, que deveria ser normal, a gente estranha, né? Vira notícia. Então, essas coisas que a gente tem que refletir em cima, e nós, com esse conhecimento, íamos modificando. Porque as pessoas que agem com orgulho em determinadas situações, elas agem por ignorância. Elas não têm. Nós mesmos, né? A gente não tem o conhecimento de que isso não é um sentimento bom. E esse sentimento assim de ficar vaidoso, de ficar orgulhoso, ele está abrindo brechas para que irmãozinhos que tenham esse mesmo sentimento se aproximem de nós e com certeza vão nos prejudicar. Né? Porque são sentimentos negativos. Então a gente está atraindo. Né? É a lei do semelhante que atrai semelhante. É isso aí, a vaidade, é isso mesmo, Andréia. A vaidade é o orgulho da beleza. Aqui numa outra história que São Luís coloca, ele vem já com outro exemplo. Ele diz assim, uma outra situação também de orgulho, veja só. Havia um homem rico e poderoso que desfrutava o poder do príncipe. Ele era o príncipe. Era, vamos dizer, assessor do príncipe, né? Tinha todos os poderes lá que o príncipe podia lhe dar. Morava em palácios e numerosos serviçais esmeravam-se-lhe por lhe adivinhar os desejos. Um dia, suas matilhas acossavam os servos nas profundezas da floresta, aquelas saídas para caças, né, que eles faziam muito. Quando percebeu um pobre lenhador que caminhava com muita dificuldade sobre o peso de um feixe de lenha, chamou-o e disse-lhe: "Ah, tá bom, Pleiter, vai com Deus, bons estudos lá, desejo muito sucesso para você, uma boa prova que Deus o ampare e o ilumine lá, tá bom? Quando puder, volte para cá." Então ele disse: "Viu, escravo, por que passas teu caminho sem te inclinares diante de mim? Sou igual aos senhores da terra? Nos conselhos, minha voz decide a paz ou a guerra. E os maiorais do reino curvam-se em minha presença.
Fica sabendo que sou sábio entre os sábios, poderoso entre os poderosos, grande entre os grandes, e minha posição elevada é obra de minhas mãos. Isso aqui, resumindo, né, esse texto que ele colocou aqui, é como se a gente lembrasse daquela frase famosa. Olha aí, cidadão, você sabe com quem está falando? Né? Aquele gesto da carteirada, e que a gente estufa o peito, né? Porque tem um título de doutor, ou tem um título, um poder num setor qualquer, de trabalho, de emprego, então a gente grita logo com os subordinados. Você sabe com quem está falando? E aí, o juiz, né? O pobre lá respondeu: Senhor, respondeu o pobre homem, temi que minha humilde saudação fosse uma ofensa para vós. Sou pobre e não possuo outro bem senão meus braços. Mesmo assim, não desejo vossas grandezas enganosas. Durmo o sono solto e não receio, como vós, que o prazer do mestre me faça cair em minha obscuridade. Olha que lição que o outro deu para ele. Então é outro lado aí do orgulho, né? A criatura se vangloriando dos poderes que tem, dos poderes materiais, dos títulos materiais. Ah, então eu sou o governador, eu sou o diretor, eu sou o presidente, eu sou, como ele fala aqui, né? Eu sou o dono da terra, eu decido, eu posso acabar com você, eu posso te mandar para aqui, para ali, eu posso te prender e dar blá, 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 blá. É outro tipo de orgulho, que não vai levar a nada também, porque nós sabemos que na espiritualidade, assim como nós fomos criados, nós somos olhados também da mesma igualdade. O que vai nos diferenciar quando formos espíritos, quando desencarnarmos, o que vai nos diferenciar um dos outros, justamente esses sentimentos positivos. Esses sentimentos nobres. Então você veja bem, esse homem aqui, com todos esses títulos, com todo esse poder desencarnando, e esse outro pobre aqui, que como ele diz, de valioso, ele só tem os braços, desencarnando, na espiritualidade, qual é a luz que vai brilhar mais? Com certeza a desse senhor, a desse que ele chama aqui de pobre homem, né? Pobre na ideia material, mas na espiritualidade é um valor imenso, né? O Júnior coloca aí, poder como a folha seca que o vento varre do cume de uma montanha, mas o humilde continua... você está continuando aqui o texto, né? Então, é outra coisa que a gente precisa observar. Isso significa que a gente condena que a criatura conquiste seus títulos terrenos? Não, não. Estamos aqui para isso. Crescermos intelectualmente também. Ocuparmos os cargos que nos são trazidos, porque merecemos. Não, tudo bem, não tem problema não. Né? Então vamos lá, se estamos numa repartição e temos lá um posto pequeno, qual é o nosso objetivo? Trabalhar para crescermos, né? Para ocuparmos um cargo maior, para podermos desfrutarmos de maiores oportunidades? Está errado? Não. Agora a gente precisa analisar como é que a gente está ambicionando esses cargos. E como é que nós estamos utilizando esses títulos? É como aquele, eu gosto muito de dar exemplo do professor, é como aquele professor que entra numa sala de aula e diz assim, cala a boca todo mundo, porque quem manda aqui sou eu, porque eu sou o professor. Gente, não é assim. Tudo bem, ele tem ali dentro da sala de aula, ele é a autoridade maior. Mas ele tem que entender que ele não tem essa autoridade para menosprezar os alunos, mas sim para ajudar os alunos ali naquela caminhada que eles estão juntos. Em qualquer outro lugar, né? A mesma coisa, policial,
que chega e, porque eu sou... Não, cala... Não, não é assim. Ele está num posto de poder, mas ele tem que saber respeitar o outro que está ali subordinado a ele. Então são detalhes pequenos que às vezes a gente não para pensar que um estudo desse vem nos chamar a atenção. Coisinhas pequenas. Então São Luís diz para nós assim, soberbo. Não, desculpem, ainda faltou o pedacinho lá da história quando ele diz assim, ora, o príncipe se aborreceu com o orgulho do soberbo. Os grandes humilhados apoderaram-se dele e o precipitaram das culminâncias de seu poder, como a folha seca que o vento varre do alto de uma montanha. Mas o humilde continuou tranquilamente seu rude trabalho, sem se preocupar com o dia seguinte, porque ele não tinha título mesmo e era feliz. Porque o que ele tinha, que era a consciência tranquila, né? A consciência do dever cumprido e os braços lá para trabalhar, ele sabia que isso ninguém ia tirar dele, que ele não ia perder. Então ele estava vivendo feliz, sem se preocupar com o amanhã, ao passo que o outro não. Né? Fica preocupado se ele vai continuar. Será que amanhã eu estarei aqui? Muda a direção, muda o governo, aí começa a sair, mudando tudo. Então vive completamente desesperado, é o que ele fala aqui. Então aí São Luís vem nos dizendo, soberbo, humilha-te, porquanto a mão do Senhor dobrará teu orgulho até que se reduza a pó. E a gente tem que entender aí o que São Luís está querendo dizer com essa mão do Senhor dobrará teu orgulho. É você mesmo que vai sofrer as consequências dos teus atos. Então esse orgulho exacerbado, esse orgulho que humilha os outros, você vai sofrer essas consequências depois, sendo o quê? Humilhado. Lei de causa e efeito. Para você aprender. Porque a gente só aprende uma situação quando passa por ela. A gente só tem o aprendizado completo quando passa por ela. Então vai ter que passar. E aí ele continua. Escuta. Nasceste onde te lançou a sorte. Saíste do seio de tua mãe, fraco e despido como o último dos homens. Olha só. Quando ele diz aqui, nasceste onde te lançou a sorte, essa sorte aí não é no sentido de que teve sorte ou azar de nascer em tal lugar, não. É a sorte determinada por ele mesmo diante das necessidades que ele precisava para ter que nascer em determinado lugar. Então, ele determinou essa sorte. Então, você mesmo é que determina o lugar onde vai nascer, a situação onde vai nascer, de acordo com o teu comportamento, que vão gerar as tuas necessidades. E aí ele diz, saíste do seio de tua mãe, fraco e despido como o último dos homens. É verdade. Se nós estamos aqui, se nascemos, já fomos em função de que alguém se propôs a nos dar essa oportunidade. Oi, Sandra. Boa tarde, querida. Boa noite, né? Seja bem-vinda. Alguém se propôs, que no caso que ele está dando aqui, o exemplo é a nossa mãe. Então, nascemos de nossa mãe, todos iguais, nus, despidos, sem nada. E aí ele continua, por que elevas mais alto a fronte do que os teus semelhantes? Todos nós nascemos da mesma maneira. A gente falou no início da criação por Deus, que fomos criados iguais. E aqui São Luís está falando do nascimento terreno. E é verdade. A única coisa que diferencia aí é a maneira de nascer. Umas é parto normal, outras cesariana, dependendo da necessidade. Mas vamos nascer do mesmo jeito. Ninguém vem já trazendo título embaixo do braço, ninguém vem com estrela brilhando na testa, ninguém vem com diamante na mão, ninguém vem com título de doutor, com diploma dizendo que já é doutor. Sai todo mundo lá bebezinho, feinho, enrugadinho, né? Todo sujinho de sangue, da mesma maneira. É isso que ele está falando aqui. Então, por quê?
que a gente vai humilhar o nosso semelhante. Se nós somos iguais. Né? Ele diz, tu que, como eles, nasceste para a dor e para a morte. Todos nós também temos dor, todos nós sentimos dor e todos nós vamos ter o mesmo destino, ou seja, o desencarne. E vamos ter o mesmo destino como espírito imortal, que é a perfeição. Só vai acontecer de que uns vão chegar primeiro, outros vão demorar um pouquinho mais. Justamente em função desses sentimentos negativos. E continua São Luís. Ouve, tuas riquezas e tuas grandezas, vaidade das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia. Esse grande dia aqui é o dia que você deixar a matéria. Porque estamos aqui encarnados, né, neste corpo, então nós temos todas as nossas coisas. Tudo que a gente tem é nosso. Casa, carro do ano, casa bonita, mansão, roupas chiques, é tudo teu, agora aqui é tudo teu. Mas tenha consciência de uma coisa. Quando você sair da matéria, desencarnar, você não vai levar nada. Duas coisas que as pessoas dizem, né, que é verdadeiro. Caixão não tem gaveta e mudança não tem, como é? Enterro, né? Carro de enterro não tem carro de mudança atrás. Vai sozinho. Ali dentro daquele caixão, geralmente, dependendo, as pessoas ainda escolhem a roupa mais pobrezinha que você tem, porque bota lá, porque sabe que vai estragar, que vai apodrecer, então não vai botar uma roupa chique. Não é? Vamos todos para o mesmo caminho, ninguém é diferente do outro. Ele está dando esse ensinamento aqui para nós. E ele continua, como as águas errantes da torrente que o sol faz evaporar. Vai tudo para o mesmo lugar. De tuas riquezas só levarás consigo as tábuas do caixão. Olha que triste. Né? A gente só vai levar a tábua do caixão. E os títulos gravados na lápide sepulcral serão palavras vazias de sentido. Então a gente vê mesmo, né, nos cemitérios, aquelas pessoas importantes, aí está lá, né? A lápide escrito, aqui jaz fulano de tal, que foi isso, já discorre aqueles títulos todos. Tá, e daí? Onde ficaram aqueles títulos? Se eles colocaram o diploma num quadro, ficou pendurado na casa lá, no quadro, na parede. Se não penduraram, devem estar guardados numa gaveta. Porque ao chegar na espiritualidade, né? Mausoléus, isso aí. Ninguém vai perguntar para eles lá, vem cá, cadê os seus títulos? Seu currículo vitae, como se faz aqui na Terra para conseguir um emprego, né? Para qualquer situação, né? Ninguém vai chegar. Seu currículo vitae. Vai lá, dona Bete Rosado, cadê? Trouxe seu currículo? O que a senhora era? Ah, eu era professora, eu trabalhei no colégio tal, depois fui isso, depois fiz aquilo, depois fiz faculdade disso, fiz aquilo. E aí? Aí ele vai dizer para mim, falar, tá, e as suas conquistas morais? Aí você vai abaixando assim, né? Vai ficando pequenininho, as orelhas vão murchando. Vou chegar lá e vou dizer, Andréia, fui uma oradora maravilhosa. Ele vai dizer assim, E o que a senhora aprendeu com os discursos que a senhora fazia? Não é? Então é isso que a gente precisa ter em mente, meus amigos. Vamos utilizar as coisas aqui materiais, vamos curtir os nossos títulos, vamos curtir as posições que nós utilizamos, mas com bom senso, né? Com amor no coração. Olhando para o nosso próximo, aquele que está subordinado a mim, eu falo em relação a alunos porque é a minha profissão, né? Então eu olho para os meus alunos, eu nunca entrei numa sala de aula achando que eu era dona da verdade. Uma vez um aluno falou para mim assim,
eu chamei a atenção, porque ele era muito levado, né? Já no primeiro ano do segundo grau, tinha seus 15, 16 anos, 14, 15 anos, adolescente revoltado. Aí, rebelde, revoltado não, rebelde. Então ele disse assim para mim, um dia eu fui chamar a atenção dele, ele falou assim, professora, fica na tua, tá? O colégio era particular. Aí, professora, fica na tua. Ué, fica na tua? Como assim? Estou pedindo só para você? Não, eu estou aqui, eu pago o colégio, o teu salário quem paga sou eu. Então, por favor, se eu quiser fazer bagunça, eu vou fazer. A senhora é minha empregada aqui. Aí eu... realmente. É claro que não vou dizer para vocês que lá por dentro, a vontade que deu foi de pegar ele pelo pescoço e voar com ele pela sala fora, né? Mas aí você tem que ter o controle, você não pode entrar no mesmo nível. Eu só virei para ele e falei assim, é verdade, você tem toda a razão. Você realmente paga o meu salário. Agora, só que você não está sabendo aproveitar esse pagamento. Porque você está vindo para a sala, não está estudando, está atrapalhando seus colegas, e isso, você vai chegar no final do mês, vai ter que pagar a mensalidade do colégio. E eu, trabalhando ou não, você deixando eu trabalhar ou não deixando, eu também vou receber o meu salário no final do mês. Então, aí eu falei assim para ele, será que você está sendo inteligente? Aí a turma calou, olhou para a cara dele assim, ele não teve resposta. Não é? Então, eu nunca destratei, nunca botei um aluno para fora de sala. Não estou contando vantagem, não. Mas eu sempre dizia isso. O dia que eu tiver que colocar um aluno para fora de sala, eu rasgo meu diploma e deixo de ser professora. Porque eu tenho que olhar aquelas crianças, aqueles alunos ali, que eu estou ali não é para dar ordem, nem para humilhá-los, mas sim para ajudá-los na formação dele, tanto intelectual como moral, no que eu puder passar. É a oportunidade que a gente tem, né? O Júnior coloca, triste também você ouvir o professor dizer assim, vocês não vão parar de falar? Por mim podem continuar, já ganhei o meu. Pois é, também acho muito triste isso. Uma frase que eu acho horrível, Júnior, o professor que diz assim, eu trabalho de acordo com o meu salário, então não ganho nada, também não faço nada. E entra para a sala de aula e não faz nada. Acontece muito isso. Isso também é denegrir a profissão. Eu tenho vergonha desses companheiros assim, né? Mas voltando aqui ao que São Luís diz, ele diz olha gente, até aos animais nós precisamos respeitar. Não é porque eu, por exemplo, eu não tenho afinidade com gato. Não gosto de gato. Não sei porquê. De repente, algum gato me fez alguma coisa numa outra encarnação. Mas eu não tenho afinidade com gato. Adoro cachorro, adoro galinha, adoro pato, adoro tudo quanto é animal. Mas não tenho afinidade com gato. É gato e macaco. Não sei porquê. Também não quero saber. Mas não tenho afinidade. Mas sou incapaz de maltratar o bichinho. Não é? Aqui onde eu moro, de vez em quando aparecem uns gatinhos. Aí você abre a varanda de manhã, os fofuchos estão tudo lá na tua varanda dormindo. Falei, mas que lindo. Eu só falo assim, meus amiguinhos, vamos saindo porque titia não é muito afim de gatinho. Mas não maltrato, sou incapaz de ir lá e maltratar. Como a gente vê pessoas maltratando, né? Então, é aquilo que Jesus nos ensinou, né? Não faça ao outro aquilo que você não quer para você. Procure fazer com o outro aquilo que você gostaria que fizessem com você. E aí, olha só como é que vai ser tudo tranquilo, como é que a gente vai ser feliz, né? A Olis coloca, os homens precisam aprender que a natureza nos completa, nos ensina e nos ajuda. Animais em casa filtram nossas energias. É verdade, é verdade. Os animais, as plantas. Eu aqui onde eu moro não tenho condição de ter animais. Mas gostaria muito de ter cachorro, gostaria muito de ter... adoro criação de galinha, essas coisas de sítio, de fazenda, isso eu adoro. Mas não tenho, mas eu tenho plantas, né? Um peixe no aquário. Também é legal, né? Apartamento não dá. O que eu gosto mesmo é cachorro, mas o apartamento em casa pequena não dá para ter cachorro. Bom, então São Luís diz assim, a gente está falando em cachorro, olha o que ele diz aqui, ó. Escuta o cão do coveiro. Não, escuta. O cão do coveiro brincará com teus ossos. Olha, e é uma bela de uma verdade, né? Não, meus amigos?
Aqui, o cão do coveiro brincará com teus ossos. É lógico. Tá lá no cemitério, vai lá esfarelar a terra, daqui a pouco vai achar teus ossinhos lá e vai sair brincando. E eles serão misturados ao dos indigentes, confundindo-te tuas cinzas com as deles, porque um dia ambos serei reduzidos a pó. Tá lá. Quando você vai lá para o cemitério, né, e você se acha, oi Eugênia, um beijo minha querida, seja bem-vinda. Você vai lá para o cemitério, então você tem lá, né, pois é, né, Andréia? Você tem lá aqueles mausoléus, né, como falou o Júnior ainda agora, aquelas catacumbas lindas, bonitas, e aí o corpo vai lá para dentro e tal. Mas independendo do mausoléu, do tamanho do mausoléu, seja lá o que for, tem um período lá que, se eu não estiver enganada, de 3 anos, que os ossos são retirados. Os ossos são retirados. E aí podem ser misturados com qualquer outro. Quem vai garantir que aqueles ossinhos lá são só os seus? Não é? E determinado tempo eles têm... Nada, não adianta. É o que São Luís está tentando nos passar para nós aqui. Não adianta, porque é o que ele diz, ó, sereis reduzidos a pó. Nós não devemos ter esse orgulho, nos acharmos os melhores. Por quê? Somos todos iguais, independente de cor, independente de idade, independente de país, independente de nacionalidade, independente de onde tenhamos nascido. Somos iguais. Essas diferenças materiais, a doutrina espírita nos esclarece muito. Elas existem para nos ajudar no nosso crescimento. Então nós vamos nascer como dizia Chico, né? Nós vamos nascer no lugar, nós vamos ter a família, nós vamos ter a cor da pele, nós vamos ter a cor do cabelo que nós precisamos para crescermos, para aprendermos aquilo que precisamos para evoluirmos. Então, não adianta querer ser melhor do que o outro. Não existe isso. E ele continua dizendo para nós: amaldiçoarás então os dons que recebestes quando vires o mendigo revestido na sua glória e chorarás o teu orgulho. Aquela passagem lá de Lázaro, né? Nós temos lá de Lázaro e o mendigo que comia lá as migalhas que caíam da mesa de Lázaro. Lázaro que comia, né, as migalhas lá da mesa do rico. É a história de Rico e Lázaro. Ele está lá, e aí, quando desencarnaram? O outro lá na glória, como eles falam na história, né, no seio de Abraão, e o outro queimando lá, sofrendo. Por quê? Por causa desse orgulho, por causa dessa vaidade, por causa de achar que é melhor do que o outro. Porque eu sei ler, eu sou mais importante do que o outro, meu irmão, que não sabe ler. É impressionante, meus amigos, como a gente vê as criaturas passando por essas provas quando a gente vai fazer esse trabalho de atendimento aos moradores de rua. Chega a ser engraçado. Eles naquela situação ali de mendicância. Então, né, tem um grupo, né, aqui no nosso centro, tem um grupo que sai e que leva a quentinha, leva pão, leva leite, as pessoas vão para cortar cabelo, vai até médico para também ajudar, fazer consulta, enfermeiro fazer curativo, mas cuidar mesmo do povo. Então sai a caravana para fazer isso. E a gente encontra ali pessoas naquela situação, mas com o nariz super em pé. E aí a gente percebe, né? São espíritos que tiveram uma posição de poder, uma posição de títulos, e que vieram numa situação dessa para aprender a ser humilde. Muitos estão aprendendo a lição, mas a gente ainda encontra naquele meio aqueles que ainda, mesmo naquela... É impressionante, mesmo naquela situação, eles ainda têm o orgulho falando mais alto. Existe ainda... Como existe. Então, São Luís nos dá aqui um último conselho. Humilha-te, soberbo, porquanto a mão do Senhor curvará
o teu orgulho ante o pó. Né? Acaba tudo, mas o orgulho também não acaba, né? É difícil de combater. Então, a gente tem, não adianta porque nós ainda temos o orgulho dentro de nós. O que a gente precisa, né? É isso aí, é trabalhar para vencer esse orgulho. Então, quando a gente fica lá, né, se vangloriando de alguma coisa, vamos pensar como é que está o nosso coração nesse ato. Eu estou me sentindo feliz por causa da situação, ou eu estou orgulhoso achando que sou o maioral, que sou o melhor? Né? A Sandra coloca, Beth, aqui na Itália as mulheres nos carros, aí elas se acham a dona do trânsito. Tem isso também, né? Em todas as situações, até dentro de casa, né? Às vezes a gente percebe entre marido e mulher aquelas rixas, né? Não, eu sou melhor do que ele é melhor do que a mulher. Aí humilha a mulher também humilha o marido. Nas pequenas coisas que a gente tem que ver como é que está esse nosso sentimento. Uma coisa vocês podem ter certeza, que eu falei no início, o pessoal que não estava aqui no início não deve ter escutado, né? Não existe nada dessa história de orgulho positivo, de vaidade positiva e de mentira positiva. Orgulho é orgulho, é negativo, vaidade é negativa, mentira é negativo. Você pode até usar de um subterfúgio de mentira, mas que é uma coisa negativa é. Então saiba por quê, quando e como você vai usar. Né? A mesma coisa é o orgulho. Não tem essa, eu estou orgulhoso porque eu consegui que o meu filho se formasse médico. A gente ouve muito isso, né? E a gente percebe qual é o sentimento da criatura. Vamos ver. Inveja boa. Não existe inveja boa. Onde se viu isso? Inveja, qual é o sentimento da inveja? Seja ele qual for, é você estar incomodado porque alguém tem alguma coisa que você não tem. Como é que isso vai ser bom? Não é? Como é que isso vai ser bom? O momento que você olhou para alguém que tem algo que você gostaria de ter e você já olha assim, puxa, ela tem e eu não tenho. Isso não é bom, isso não é um sentimento bom. Né? Então está aí a lição de hoje para nós trabalharmos esse orgulho nesses ensinamentos de São Luís. E aí no finalzinho ele ainda diz assim, ele pergunta a São Luís, por que São Luís nos fala em parábola? E São Luís responde, o espírito humano ama o mistério. A lição se grava melhor no coração quando a procuramos. E é verdade, né? As parábolas de Jesus, quando a gente estuda lá, as lições ficam na nossa mente, na nossa cabeça, porque a gente lembra da historinha. E ele diz, não parece que atualmente a instrução nos deva ser dada de maneira mais direta, sem que precisemos recorrer à alegoria? E São Luís responde, encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita ser disfarçada sobre a atração do prazer. Você aprende melhor através de uma história, através de uma situação da vida real, do que se você passar o conceito, né? Quando a gente vai ensinar, por isso que ele fala aqui sobre parábolas, e Jesus fazia muito isso. Todos os ensinamentos, Jesus usa lá de metáforas, de alegorias.